Só um minuto, que eu ainda estou me familiarizando aqui com o processo dos slides. Ok, agora deu certo. Bom, qual que é o objetivo, então, desse texto? Como o Luiz disse, nós vamos fazer a apresentação, né, por inteiro dessas informações, e em seguida nós abriremos, ao final de toda a apresentação, para ter discussão com vocês, receber perguntas, sugestões, fazer aquele bate-papo legal. Nosso intuito maior, né, com esse trabalho foi de tentar analisar um pouco dos efeitos econômicos da crise da Covid-19. Nós sabemos que, a priori, é uma crise de caráter sanitário, mas que tem repercussões, tem desdobramentos extremamente graves, extremamente relevantes em outras dimensões, e dentre elas a dimensão econômica, que é a que nós nos propusemos analisar nesse texto. E o enfoque dentro da dimensão econômica foi o mercado de trabalho e a população trabalhadora, sobretudo em função da proximidade que nós já tínhamos do Dia Internacional do Trabalhador, quando nós publicamos esse texto. Foi com o intuito de fazer referência a esse dia. E o nosso trabalho, então, ele visou trazer uma espécie de diagnóstico mesmo do mercado de trabalho para o trabalhador nesse momento de crise, já tomando também em consideração, para qualificar esse debate, qual era o cenário da economia brasileira antes mesmo desse vírus chegar. Quando ele chega, o que nós já enfrentávamos, né? Essa foi uma das questões que permeou o nosso estudo. E, num segundo momento, nós fizemos, então, uma análise do papel do Estado na mitigação dos efeitos econômicos dessa crise e tentamos analisar algumas das medidas que foram propostas e efetivamente adotadas pelo governo brasileiro para enfrentamento dessa crise, com enfoque predominantemente nas medidas voltadas para o trabalhador e para o mercado de trabalho de forma geral. Antes de eu passar esse slide, eu queria só fazer uma consideração quanto a esse debate, né, dos efeitos econômicos da Covid-19. Ele se tornou um debate acalorado nos últimos tempos, especialmente num cenário de polarização política, como que nós vivemos, de intensa polarização política. E essa polarização e essa repercussão tão grande acerca dos efeitos econômicos chegou a levar, inclusive, ao questionamento acerca do valor da vida humana. Então, esse é um dos elementos, né, norteadores do nosso trabalho. O que nós entendemos que é um falso dilema entre salvar vidas e salvar a economia. A questão ética, né, que permeia, ou pelo menos deveria permear, essa discussão, esse debate, nós tentamos trazer à tona a falsidade desse dilema. Eu acho que tem algum microfone ligado. Se alguém tiver com o microfone ligado e puder desligar, pessoal, ajuda um pouquinho aqui na fala. E então, tentamos ressaltar a importância do papel do Estado, a importância da política fiscal expansionista nesse momento. Então, só para colocar aí de pano de fundo do que norteou as nossas questões, as nossas preocupações nesse trabalho. Mas vamos lá, o que a gente tinha, então, no mercado de trabalho brasileiro quando esse vírus nos encontra? Qual que era o cenário anterior à Covid-19? Vamos retomar alguns dados aqui. Esses dados, eles são especialmente do IBGE, especialmente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é a PNAD. Vocês podem ver aí no slide. Nós tínhamos uma taxa de desemprego de 12,2%. Isso corresponde a aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, nós já tínhamos isso nos 3 primeiros meses desse ano, porque a PNAD, ela é trimestral, e é uma pesquisa trimestral contínua. Então, entre janeiro, fevereiro e março, nós já tínhamos aí aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas. Essa taxa tinha sido de 11,9% no ano passado, então já teve um crescimento em relação à média do ano completo, que foi o ano de 2019. Além disso, nós tivemos uma taxa de informalidade de 41%, que é uma taxa altíssima, inclusive foi a maior nos últimos 4 anos da pesquisa. Outro ponto grave que se soma a esse cenário são os 4,6 milhões de desalentados. O que são essas pessoas desalentadas, né? Quem são elas?
São as pessoas que desistiram de procurar trabalho em função das várias negativas, né, tentativas frustradas que elas tiveram, e em função, obviamente, do custo que essa busca também impõe. Então, nós tínhamos 4,6 milhões de pessoas já nessa condição de desalentados. Soma-se a esse quadro 6,5 milhões de subocupados. E o que são os subocupados? Subocupados são aqueles que estão trabalhando, eles são ocupados, mas eles trabalham menos horas do que eles gostariam e, portanto, recebem menos do que eles precisariam para poder fazer face às suas necessidades aí de subsistência. Somado a tudo isso que eu acabei de destacar aí do mercado de trabalho, nós acrescentamos aí 3 anos de crescimento pífio no Brasil. Então, foram 3 anos, os 3 últimos anos, onde nós tivemos um crescimento de aproximadamente 1% em cada um desses anos. E isso depois de ter passado por 2 anos de retração econômica fortíssima, que foram os anos de 2015 e 2016, que são, obviamente, resultado da crise econômico-política, que até hoje tem todos esses resultados aí que nós elencamos, fora outros, como, por exemplo, uma informação que eu não coloquei, mas que é de extrema relevância, o fato de que nós atingimos em novembro do ano passado o maior número de pessoas em situação de extrema pobreza. Isso no Brasil, através dos dados da PNAD também. Ou seja, nós já tínhamos um cenário extremamente caótico, tínhamos um grande grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica quando esse vírus nos encontra. Isso, então, adiciona particularidades à resolução e ao enfrentamento dessa crise para o caso brasileiro. Esse gráfico eu coloquei apenas para ilustrar tudo que eu acabei de falar aí para vocês. Essa é a taxa trimestral de desemprego aberto no Brasil, que provém da PNAD, que é a pesquisa empreendida pelo IBGE. Essa pesquisa, a PNAD contínua, começou em 2012 e nós temos ela trimestralmente. Os últimos dados devem ser do mês de março de 2020, mas aqui eu coloquei só até 2019. Dá para perceber aí que nós tivemos maior taxa de desemprego nos 3 primeiros meses de 2017, 13,7%. A mínima histórica dessa série aí ocorreu nos 3 últimos meses de 2013, que foi 6,2%. E agora, nos 3 últimos meses de 2019, essa taxa havia sido de 11%. O desemprego, como vocês podem observar pelo gráfico, começou a crescer de forma acelerada a partir do ano de 2015, que marca aí o início da nossa crise. E apesar de já ter apresentado algumas quedas mais recentes, continua elevado, sendo que nos 3 últimos meses ele ficou ali naquele número que nós estamos vendo de 11%. Bom, e o que nós já podemos prospectar em termos de resultados? É muito difícil a gente fazer qualquer tipo de análise precisa nesse instante, porque nós não dispomos de dados em tempo real para poder analisar tudo isso. Mas nós tentamos trazer nesse texto algumas previsões estimativas que foram feitas pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E eles fizeram, na verdade, né, essas previsões com base no modelo de nowcasting, que é a previsão em tempo real. Tudo isso é possível hoje graças ao tempo, né, ao período de Big Data que nós estamos vivendo. E aí eles estimaram, essa tabelinha que eu estou colocando aí para vocês, quais seriam as possíveis perdas que nós teríamos nesse segundo trimestre de 2020 no mercado de trabalho em função da Covid-19. Então, vocês podem ver na primeira linha da tabela, o mundo sofreria uma perda, né? Provavelmente sofrerá uma perda em função das medidas de isolamento parcial e total por conta do coronavírus, de 6,7% nas horas trabalhadas. Essas 6,7% horas trabalhadas, queda, né, que nós teríamos nas horas trabalhadas, equivaleria a mais ou menos 230 milhões de pessoas trabalhando em período integral de 40 horas. Se nós considerarmos o período integral como 48 horas, nós estamos falando aí de 195 milhões de trabalhadores. Então, é uma previsão bastante alarmante.
E, se vocês notarem aí, além do mundo, eles fizeram a previsão por países, por faixa de renda. Agrupou os países por faixa de renda e viu qual seriam as perdas para esses países também. O Brasil, de acordo com a classificação do Banco Mundial, ele se enquadra nos países de média alta, que é aí a quarta linha dessa tabela. Países de média alta renda, segundo a classificação do Banco Mundial. Qual seria a queda nas horas de trabalho aqui no Brasil? 7%. O que equivaleria em número de pessoas no mercado de trabalho? 100 milhões, se nós considerarmos 40 horas. Se nós considerarmos 48 horas semanais, nós estaríamos falando aí de 85 milhões de trabalhadores a menos no mercado de trabalho. Então, entre os países por faixa de renda, é possível perceber também que os países agrupados no média e alta renda são os que têm as perdas mais significativas. Tudo isso somado ao que nós já colocamos sobre o mercado de trabalho brasileiro, as particularidades desse mercado de trabalho, o que nós já vimos enfrentando, adiciona uma angústia ainda maior para todos nós. Essas informações que nós extraímos do relatório monitor da Covid-19, produzido pela OIT, também, além dessas informações, né, no relatório, Covid-19. E que setores são esses? São setores que estiveram mais expostos, de alguma maneira, ao risco de contágio, por essa razão, tiveram que sofrer uma interrupção mais brusca das suas atividades. Então, a gente pode citar, por exemplo, e isso independente do país, a hotelaria, as atividades de turismo, as atividades de lazer e entretenimento, algumas atividades do setor de alimentação. Então, todos esses ramos, com certeza, em função da necessidade de isolamento mais dura, vão sofrer um impacto maior e, com isso, setores, segundo esse relatório da OIT, bom, considerando tudo isso aí que nós colocamos, algumas questões, né, que pairam, né, além de um certo desespero, dados esses dados, essas informações, as conjecturas que foram propostas aí pela OIT, o que nós já tínhamos aqui no mercado de trabalho brasileiro, o que fica para nós? Além da preocupação com os trabalhadores, com a população mais vulnerável, que, como nós vimos através daqueles dados de pessoas na informalidade, desempregadas, desalentadas, subocupadas, é uma faixa representativa da população brasileira que pode ser classificada na condição de vulnerabilidade social e econômica. Para além das preocupações concernentes à população trabalhadora em específico, algumas perguntas que param na nossa mente também em função da crise da Covid-19, que não tem, obviamente, resposta fácil. Como ficam os pequenos negócios, os pequenos empreendedores? Considerando, por exemplo, de acordo com os dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que os pequenos negócios, segundo a classificação do SEBRAE, para comércio e serviços, eles correspondem a 84% dos estabelecimentos brasileiros. Então, é muita gente e que, com certeza, não tem as mesmas facilidades de crédito e nem mesmo aporte de capital de giro para conseguir lidar com essa crise como os grandes negócios, as grandes empresas. Daí a necessidade de você ter uma formulação de política pública que consiga atender esses estratos, essas faixas que são mais duramente afetadas. Outra questão que fica também, e os profissionais da linha de frente, que obviamente são as pessoas que estão aí nos setores de saúde, que não puderam parar, nas farmácias e outros setores que inicialmente eram considerados essenciais. Hoje nós já estamos vivendo uma situação de maior afrouxamento, né, do isolamento social, mas que lá no início tinha sido um pouco mais restrita, né, vamos dizer assim, e esses profissionais que estiveram o tempo inteiro ali na linha de frente.
E aí uma pergunta que me angustia ainda mais. E aqueles que fazem parte da uberização? Quais são os cuidados com essas pessoas? Porque diante da exposição tão grande ao vírus, é necessário que haja não só uma regulamentação, mas também uma fiscalização mais dura, no sentido de ver se esses funcionários estão sendo protegidos, se essas pessoas estão sendo protegidas. E no caso do Uber, como fica? Do Uber Eats, do iFood, esses profissionais que têm sido altamente demandados nesse contexto de quarentena, de isolamento, quem cuida deles? Sabendo que a Uber, né, e essas outras empresas, elas não se responsabilizam, porque elas se colocam não como empregadoras dessas pessoas, mas elas se colocam como meros intermediários do consumidor final e daquele que, em tese, seria o próprio empreendedor, né? Mas que sabemos é um trabalhador como qualquer outro, só que sem os direitos. Enfim, como ficam os cuidados com essas pessoas? E uma última reflexão que também nos causa uma preocupação, nos causa uma angústia, e que com certeza será tema de várias análises aí, dentro mesmo da sociologia do trabalho. Como fica o mundo pós-home office? O mundo do trabalho pós-home office. Então, nós tivemos aí essa experiência do teletrabalho, do trabalho remoto, a utilização das redes sociais, de plataformas como essa daqui que nós estamos utilizando agora, e que, de certo modo, serviu de experiência para que se entendesse como funcionaria o nosso trabalho se ele fosse feito à distância, dessa forma aqui que nós estamos fazendo agora. Então, colocando isso dentro de um marco institucional, que no Brasil é relativamente novo, que foi dado pela reforma trabalhista de 2017, que teve aprimoramentos posteriores, né? Do teletrabalho, do trabalho intermitente, como vão ficar essas novas modalidades quando acabar tudo isso? Será que elas vão ser mais acessadas? Será que, de alguma forma, alguém testou, viu se deu certo, vai começar a utilizar desse recurso? E o que isso vai significar para todos nós? De uma maneira geral, a minha impressão é que essas modalidades tendem, sim, a aumentar pós-quarentena, né? E a gente vai poder acompanhar isso nos dados, por exemplo, do CAGED, posteriormente, que agora virou e-social, mas a gente ainda não sabe ao certo o que isso representa, sobretudo em termos de exploração do próprio trabalho. Para quem tem feito o trabalho home office, tem sentido na pele questões como disciplina, horário de trabalho, como que passa a ser ter o mundo do trabalho, a exploração do trabalho dentro de casa. Então, são questões que vão começar a permear aí a nossa cabeça e os nossos estudos de forma geral para a gente compreender melhor isso. Eu vou encerrar a minha parte aqui, já falei bastante, eu vou deixar a Esther dar continuidade a essa análise, apresentando para nós qual que é o papel do Estado nesse contexto, ou pelo menos em tese, qual deveria ser, e apresentando também, de forma mais pragmática, o que já tem sido feito até agora, comparando, de certo modo, também ao que já tem sido feito em outros países. Ao final, a gente fala mais sobre essa parte que eu apresentei, caso vocês tenham qualquer dúvida. Muito obrigada. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo bem, Esther? Tudo bem? Eu estou querendo aqui colocar os slides, vamos ver se vai dar certo. Enquanto a Esther está tentando colocar o slide, para quem entrou depois, nós vamos seguir na ordem. A Alana terminou a sua fala agora, a Esther vai discutir também o tema trabalho. Na sequência, o Elber falará sobre o saneamento e eu virei logo após Luiz, discutindo sobre demografia. Peço novamente a todos que nos ajudem mantendo seus microfones e câmeras desligados, que isso facilita aí o nosso tráfego na internet. Estamos te aguardando, Esther. Certo, estou tentando aqui. Só para saber, eu tenho que carregar em PDF? Você pode tentar também no PowerPoint, pode funcionar. Eu vou tentar. PowerPoint. Compartilhe aí a sua tela a partir do PowerPoint. Eu vou tentar mudar você aqui para administradora. Já está. Ok. Está carregando o arquivo? Parece.
Parece que está um pouco carregado esse arquivo. Esther, Olha, eu acho que não vai carregar, eu vou apresentar sem ele mesmo. fique à vontade, então, nós vamos te escutar. Se você quiser também acionar a sua câmera, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Ok. Ok. Então, eu vou continuar a apresentação que a Alana começou e não pude carregar aqui os slides, mas era para facilitar, na verdade, um pouco para vocês estarem acompanhando o que eu vou falar, mas eu vou tentar falar de forma mais devagar, né? Para vocês entenderem. Primeiro, nós começamos ali analisando, eu vou reafirmar o que a Alana colocou quanto ao fato de nós estarmos atravessando uma crise econômica sem precedentes na história recente do capitalismo, né? E afirmando de uma forma bastante clara, é uma crise grave e é uma crise que não é passageira. E isso em si já traz para nós desafios, né, que precisam ser enfrentados tanto pela economia brasileira, pelo governo brasileiro, quanto pelas economias no mundo. Eu vou ter que olhar aqui do lado, porque é onde eu vou acompanhar a minha apresentação, viu, gente? Já que eu não pude colocar na minha frente aqui, né? A intensidade e a duração dessa crise ainda são incertas. Hã? Ah, desculpa, gente, eu não liguei a câmera. Agora vocês vão me ver. Tudo bem? A intensidade e a duração dessa crise ainda são incertas, mas essa intensidade, essa duração vão depender da ação dos estados nacionais para enfrentá-la, né? E a gente vê a diferença um pouco aí das ações dos diferentes estados nacionais, quanto à celeridade das medidas que estão sendo tomadas e quanto ao direcionamento delas. Nós falamos um pouco nessa sessão sobre a importância do Estado. Estado com letra maiúscula aí, nesse sentido, eu acho que mais usualmente entendido como governo, né? Nesses momentos de crise, fica mais evidente, né, a importância do Estado atuando para a formulação e implementação de políticas econômicas e sociais no enfrentamento de crises. E isso, inclusive, é a contragosto dos defensores, né, do Estado mínimo, dos defensores de que a mão invisível do mercado resolve, né, problemas, assim, numa crise. A gente vê que, historicamente, a atuação do Estado é que tem mostrado a tentativa de superação de crises. Foi assim na crise de 1929, com o New Deal estadunidense, foi assim em 2008, na última crise, né, que nós vivenciamos aí, com a atuação dos bancos centrais socorrendo instituições financeiras, né, e procurando com isso minimizar os impactos na atividade produtiva, e é assim na crise atual também, né? Nós vemos a importância do Estado e o chamamento desse Estado, né? Imediatamente nós vimos assim, em vários países, o chamamento do Estado para trazer políticas ali, trazer medidas de enfrentamento à crise.
E esse chamamento acontece de forma mais evidente, quase que sob um consenso, inclusive de quem discorda dessa atuação do Estado na economia. A gente entende que, às vezes, é um consenso momentâneo, né? Mas é real isso, né? De entendermos que esse Estado tem papel central na formulação e na implementação de medidas e políticas que busquem salvaguardar a economia. No Brasil, nós vimos aqui que no que se refere às medidas econômicas, elas demoraram um pouco a serem implementadas em relação aos outros países, né? Isso no que tange às medidas econômicas. É importante a gente esclarecer, acho que a Alana já colocou isso, que a crise atual, ela se difere das crises econômicas que nós passamos. Vou dar o exemplo aqui da crise de 2008, por exemplo, que começou no mercado imobiliário americano, né? Se estendeu para o mercado financeiro e posteriormente para o mercado de crédito, indo para a esfera produtiva. A crise atual, ela tem origem epidemiológica, portanto, ela tem origem numa crise sanitária, que, por sua vez, gera impactos econômicos e sociais, né? E esses impactos econômicos vêm com a redução da atividade produtiva, portanto, diminuição da oferta, redução da demanda, podendo caminhar para impactos no mercado financeiro e de crédito, né? Então, é importante a gente saber essa distinção, por quê? Porque as medidas que precisam ser tomadas pelo Estado, elas têm que abranger essas duas vertentes imediatamente, tanto a área da saúde, né? Então, direcionando recursos para saúde pública, pesquisa, né? E mitigar os efeitos da doença, quanto para economia e proteção da população vulnerável. Então, é preciso a gente entender que a ação nessas duas vertentes, nesses dois campos, não são ações contraditórias, como se tem colocado, como parte da sociedade às vezes defende, de que ou salva economia ou salva vidas, né? Não é isso, a gente entende que essa contradição, ela não existe, né? É salvar vidas e salvar economia. Salvando vidas, você salva economia. Então, assim, o Estado tem que agir, portanto, nessas duas vertentes aí, né? Eu vou destacar aqui, nós destacamos no texto duas medidas econômicas principais, citamos outras, mas analisamos mais profundamente duas. Porque, assim, existem várias medidas que foram acontecendo ao longo do tempo. A gente percebeu que um pouco descoordenadas, né? Não houve, assim, inicialmente um plano coordenado de ação. Então, foram acontecendo as medidas. Então, eu vou me ater aqui a duas por causa do tempo, né? Mas, assim, as medidas iniciais, as medidas econômicas iniciais, só vou destacar isso, elas foram implementadas sem recursos orçamentários novos. Na verdade, o que tivemos foi o remanejamento de recursos, né, de uma área para outra, né, de áreas para a saúde, mas não ainda com recursos novos. E foram medidas inicialmente insuficientes para dar conta da necessidade da população que já vinha sofrendo com os efeitos, né, da pandemia e que esses efeitos se aprofundaram e vêm se aprofundando. Mas, assim, eu vou citar aqui basicamente, levando em conta o que a Alana já colocou sobre o cenário anterior, né, como o vírus encontrou o país numa situação de vulnerabilidade social, né, de crescimento do desemprego, crescimento da desigualdade,
fruto de medidas de austeridade fiscal que já vinham sendo implementadas em governos anteriores e que se intensificaram nos últimos 3 anos. Diante desse quadro, então, o governo anunciou uma proposta sem encaminhamento formalizado ao Congresso Nacional, uma proposta de uma renda complementar de R$200 por mês durante 3 meses, né, para o trabalhador informal que se encontrasse no cadastro único. Já diante daquela proposta, ainda que não formalizada, setores da sociedade já se levantaram e disseram, olha, é insuficiente, essa renda é muito inferior ao salário mínimo, né? E foram caminhando, então, propostas para que aumentasse esse valor, até que chegou-se, né, a costura de um projeto de lei instituindo a renda básica emergencial em 1º de abril aí, podendo ser prorrogáveis por um período também de 3 meses, né, uma renda de R$600, podendo ser prorrogada para além aí dos 3 meses, mas por igual 3 meses. Há trabalhadores, então, destinado a trabalhadores desempregados, informais, intermitentes, empreendedores individuais, né? Nesse conjunto de categorias, a mulher trabalhadora, provedora do lar, né? A única provedora do lar foi contemplada com um valor superior às das demais categorias, né? No valor de R$1.200. E no caso da renda básica, podem ser pagos até 2 benefícios por família. Ao todo, eu vi esse dado hoje, ao todo nós temos aí cerca de 50 milhões de pessoas inscritas no programa. Contudo, é importante destacar o seguinte, de acordo com dados divulgados pelo Dataprev em 5 de maio, somando o público, né, que se inscreveram pelo aplicativo ou site com os do Bolsa Família, do Cadastro Único nos programas sociais do governo, 97 milhões de cadastros passaram por análise de elegibilidade. Então, veja bem, nós tivemos um quantitativo de pessoas tentando, né, a obtenção da renda emergencial, um quantitativo muito superior ao que se previa, que era de 59 milhões aproximadamente. Então, até agora estão inscritas 50 milhões. Ontem nós acompanhamos aí que está sendo feito, foi a partir de ontem, né, o pagamento da 2ª parcela, mas nós tivemos aí ao longo do tempo observando que a implementação de fato, né, do pagamento da renda emergencial se deu com problemas, né, com problemas de logística na execução, né, logística no cadastro, né, tinha muitas pessoas fora dos programas sociais, portanto, fora de cadastro. Ainda há pessoas, né, que não receberam a primeira parcela, então a gente precisa apontar que para essa população vulnerável, para essa população em maior risco, né, é preciso que haja celeridade, né, no pagamento dessa renda. Esse pagamento, por exemplo, que está acontecendo a partir de ontem, ele já está se dando com atraso de mais de 2 semanas. Por quê? Segundo o governo, muitas pessoas não receberam a primeira parcela, e para que ele efetivasse a 2ª parcela e a primeira, precisou de aprovação de crédito orçamentário aí, para poder realizar isso, e aí a demora de 2 semanas, mas isso para famílias, para pessoas, né, que não têm o que comer, não têm o que colocar na mesa, é muito complicado, né, acaba que pode forçá-las a sair, né, em busca de alguma renda, e isso colocá-las em risco diante da contaminação, da propagação do vírus. Então, é preciso que haja celeridade nisso, né? Uma outra medida que nós destacamos no texto
foi a medida 936, a medida provisória 936 de 2020, que foi encaminhada pelo governo federal ao Congresso em 1º de abril, né, desse ano, e surgiu aí em meio a pressões da sociedade civil organizada por medidas de manutenção de emprego e remuneração dos trabalhadores. E ela surgiu por quê? Porque antes da medida 936, nós tivemos a medida 927, de 22 de março, que recebeu forte crítica, né, por parte da sociedade, de sindicalistas, né, de partidos, movimentos sociais, em função do dispositivo, artigo 18, que autorizava a suspensão do contrato de trabalho e do salário sem garantia de emprego e renda. Então, isso não era possível, né, foi muito criticado em função dessas críticas. Esse artigo caiu no dia seguinte, ele foi revogado no dia seguinte, e foi pensada, então, a medida provisória 936 aí. Que acontece? A medida provisória 936, ela autoriza a redução dos salários dos trabalhadores, que deve acontecer proporcionalmente à redução da jornada de trabalho, e autoriza também a suspensão do trabalho, do contrato de trabalho, né, com a compensação, com o pagamento aí do chamado benefício emergencial de preservação do emprego e renda, o chamado BEM. Tanto a redução quanto a suspensão garantem o vínculo do trabalhador, né, durante a adoção da medida e depois por igual período. Então, se o trabalhador tem a redução da jornada de trabalho e do seu salário por 2 meses, né, então ele não pode ser demitido, obviamente, durante esse tempo, e nem nos 2 meses seguintes, que são iguais ao período que ele esteve longe. Isso vale também para a suspensão do contrato de trabalho. A medida provisória 936 se aplica a vínculos empregatícios no setor privado. Agora, o que acontece? No que se refere à redução da jornada de trabalho, o prazo máximo é de 90 dias, eu não vou detalhar aqui a medida, porque demoraria muito tempo. Eu só vou falar em linhas gerais. Por acordo individual, em percentuais de 25%, 50% e 70%, né? Como compensação, então, o trabalhador vai receber a complementação aí, seria a complementação do que seria o salário dele, ele vai receber em percentual do seguro-desemprego ao qual ele teria direito se fosse demitido. Então, o que eu quero salientar aqui é que a compensação do salário do trabalhador se dá em percentual do seguro-desemprego. É fundamental a gente entender isso pelo seguinte, isso também acontece no caso da suspensão do trabalho, né? Só que na suspensão do trabalho, do contrato de trabalho, os percentuais são diferentes, né? São de 70% ou 100% a compensação, né? Vinda por parte do governo, e tem a ver com o tamanho da empresa, com o faturamento que ela teve em 2019. Esses detalhamentos nós colocamos no texto, não vou entrar aqui agora, porque senão nós vamos gastar muito tempo. Mas quais são os problemas da medida provisória 936 que nós enxergamos? Nós enxergamos o seguinte, o fato da compensação se dar por meio do percentual sobre o seguro-desemprego, que é muito baixo no Brasil, ele vai de 1.045 até 1.813, essa compensação não se dá sobre o salário inicial do trabalhador. Então, isso vai gerar uma perda individual para o trabalhador, uma perda na renda dele, por conseguinte, uma perda na renda da família, né? E em nível mais geral, perda na soma dos rendimentos, a soma salarial do setor privado. Com exceção dos trabalhadores formais que recebem o salário mínimo, para os quais a renda permanece inalterada, todos os outros trabalhadores que têm remunerações maiores sofrerão perdas, então, nos rendimentos do salário, né, do trabalho. E essas perdas aumentam conforme seja maior a redução da jornada e do salário, implementada pela empresa.
No conjunto da economia, segundo um estudo feito pelo Centro de Estudos de Conjuntura da Unicamp, a redução da massa salarial do setor privado formal pode variar entre 7 bilhões de reais e 21 bilhões de reais, ou seja, a gente tem uma redução na massa salarial aí do setor privado. E só para a gente ter uma ideia, no caso do trabalhador individual, se ele ganha, por exemplo, 3 salários mínimos, que é 3 mil e alguma coisa, ele vai ter uma redução que pode variar de 10% a 25% da sua renda em relação à sua renda inicial, dependendo do percentual, né, de redução de jornada e de salário que ele tiver. Um trabalhador que ganha 5 salários mínimos, por exemplo, seria em torno de 5.200 e alguma coisa, ele passaria a receber 1.833, 1.800, que é o valor máximo aí do seguro-desemprego ao qual ele teria direito, a depender, então, ali, se ele tiver uma redução de 70% na jornada de salário. Então, assim, os valores, né, gente, mais certinhos estão no trabalho, mas aqui não vai dar para eu acessar. Com centavos e tudo, tem um cálculo certinho lá. Mas o que eu quero deixar claro é que, embora a medida 936 ela sirva num primeiro momento para diminuir ou fazer esperar o desemprego, né? Ela se dá dessa forma, com uma perda da renda do trabalhador e com uma perda da renda para a economia no setor privado, né? Segundo o balanço mais recente, vou colocar só alguns números aqui, balanço mais recente da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, aí esse balanço de 12 de maio de 2020, mais de 7 milhões de trabalhadores já foram inseridos no programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Né? Desse total, 54,9% ou 3.900.000 referem-se a acordos para suspensão de contrato de trabalho. 17,2% referem-se à redução da jornada de trabalho em 50%. 13,4% referem-se a acordos para redução da jornada em 25%. 12,2% referem-se à redução da jornada em 70%. E 2,3% referem-se a trabalhadores intermitentes. Ou seja, tem crescido muito, né? Quando nós escrevemos o texto, nós tínhamos cerca de 3,5 milhões de trabalhadores inseridos no programa. Isso nós publicamos o texto em 30 de abril, né? Hoje, 19 de maio, né? Essa data aqui que eu falei para vocês é 12 de maio. Em 12 de maio, nós temos 7.200.000 trabalhadores já inscritos no programa. Ou seja, tem acontecido muito, então, tanto a redução de jornada e salário, quanto a suspensão de contratos aí, né? E valendo mais aí ainda a suspensão de contratos. Uma segunda preocupação e problema que a gente vê na medida provisória 936 é a curta vigência da medida no que se refere à busca de preservação do emprego e renda, né? Isso coloca em si um risco sobre o próprio objetivo. Por quê? Porque já é quase um consenso de que a crise ela não é uma crise de curto prazo, ela é uma crise de médio e longo prazo, né? Então, algumas questões também que eu levanto aqui, acompanhando a Alana que levantou questões, duas principais sobre essa medida que vem à minha mente são: o que acontecerá com os trabalhadores tão logo seja encerrado o programa, né? Será que nós teremos uma data marcada para o aumento do desemprego ou para um desemprego em massa, né? O governo já sinalizou que o que é provisório, provisório continuará sendo, né? Tanto a renda emergencial, renda básica emergencial, quanto a medida provisória 936, do jeito que ela está, né? Eu acho que ela deveria ser repensada por dentro e também quanto à sua extensão, né? Por fim, eu quero
colocar apenas, fechando aí, que as medidas econômicas que nós analisamos, né, nós entendemos que elas precisam ser reavaliadas, no que se refere à sua extensão no tempo, assim como tanto a medida provisória 936 quanto a medida emergencial. E entendemos que se nós, Brasil, né, no governo brasileiro, se nós errarmos no dimensionamento, né, da gravidade, no dimensionamento da extensão e no impacto dessa crise, nós, na sociedade, né, nós comprometemos a formulação das políticas traçadas hoje, né, e, portanto, nós comprometemos o resultado futuro. Ou seja, a depender do que é implementado hoje, a depender daquilo que é pensado hoje em termos de enfrentamento na saúde, né, enfrentamento da doença, busca de manutenção do emprego, da renda, da atividade produtiva, a depender do que fizermos agora, nós teremos uma crise mais prolongada ou não, nós teremos uma crise mais profunda ou não, né? Claro que não somos uma ilha, nós também somos impactados por medidas que vêm de fora, né, evidentemente, mas aqui precisamos fazer, como o pessoal diz, o dever de casa, entendendo que cabe ao Estado, né, cabe ao Estado brasileiro compreender o que precisa ser feito nesse momento, né? Conselhos, estudos e pesquisas não têm faltado, né? A gente tem acompanhado aqui a produção das universidades federais, das universidades públicas, de várias instituições, então nós temos, assim, muitas planos, né, traçados, inclusive, no sentido de mostrar o que precisa ser feito, né, inclusive com modelos já prontos, né, que precisa ser feito para mantermos emprego e renda, né? Não é fácil, mas precisamos enfrentar para nós termos não a volta a uma normalidade. Algumas normalidades nós não queremos voltar, né? A normalidade de precarização do emprego, de maior desigualdade social, né? Mas queremos ter esperança de que vamos encontrar esse caminho, né? Por hora eu deixo por aqui. Infelizmente não pude passar os slides, mas o texto está aí, é um resumo do que a gente já apresentou no texto. Obrigada. Agradecemos a Esther e a Alana pela apresentação do primeiro tópico do nosso webinário, trabalho. Passamos agora a palavra ao Welber. Boa noite a todos. Estou sendo ouvido, só fazer um teste. Ok, muito obrigado. Bom, eu vou falar um pouco sobre saneamento e vou ativar a webcam rapidinho. Falar sobre saneamento e o efeito de saneamento na pandemia do coronavírus. Na verdade, os dois temas já têm uma relação próxima, porque o serviço de saneamento já está muito relacionado com saúde da população. Bom, o que é o saneamento? O saneamento é o conjunto de serviços de infraestrutura, principalmente de 4 serviços, né? Que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o resíduos sólidos, o manejo e a destinação final, e as águas pluviais. A gente entra no site do Ministério da Saúde e vê quais são as recomendações para diminuir o contágio do Covid-19. A gente vai ver que a primeira é lavar as mãos com frequência, até na altura dos punhos, e higienizar as mãos também com álcool em gel 70%. E aí que vem uma primeira questão. Em ausência de água, como fazer para diminuir o contágio? Porque nós temos a realidade no Brasil que 36 milhões de pessoas
não possuem acesso ao abastecimento de água. Nesse caso, não é nem a garantia de que a água que chega na casa da pessoa esteja bem tratada, esteja potável, adequado para o uso. A gente está falando de 36 milhões de pessoas que não têm acesso à água nos seus domicílios, que dependem aí de caminhões-pipa, dependem de buscar água em reservatórios naturais, né, em rios, em riachos, que podem estar contaminados, uma vez que não passam por tratamentos e tem um processo agravado pela destinação final de resíduos sólidos, lixo, né, e de esgoto in natura, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Nesse caso, a nota informativa que foi produzida, ela indica como medidas que são necessárias, né? Primeiro, é uma intensificação de distribuição de água, e aí aqui bem por caminhão-pipa, porque ainda que exista a possibilidade de construção de redes gerais ou de construção de poços artesianos, a gente está lidando agora, nesse momento, com uma situação emergencial. O ideal era que o serviço fosse universalizado e a gente não estivesse conversando sobre 36 milhões de pessoas sem abastecimento de água. Mas, já no caso emergencial, teria que estar tendo essas distribuições, tanto de sabão e de álcool em gel. Uma outra questão muito importante é que essas pessoas que estão sem abastecimento de água, elas tinham que ser rastreadas, assim como deveria estar existindo um rastreamento dos infectados. No caso, quando fosse detectado que a pessoa não tem acesso à água ou que teve uma pessoa infectada na casa, deveríamos estar tendo o esforço para disponibilizar quartos em hostels, em hotéis e pousadas com essa infraestrutura para essas pessoas. E aqui, tanto para proteger essas pessoas, quanto também para diminuir o contágio. Porque essas pessoas, eventualmente, elas não têm acesso a abastecimento de água, mas elas não vivem isoladas em ilhas. Elas vivem em grandes cidades brasileiras, em média cidade. Trabalham em outros bairros, trabalham no centro. E provavelmente é a população também que não consegue ficar dentro de casa devido aos problemas que nós temos no mercado de trabalho brasileiro. Portanto, a contaminação vai levar a contaminação maior para a cidade. Uma outra possibilidade que vem sendo discutida e que também o saneamento entra e parece ser preocupante é uma possibilidade de transmissão fecal-oral, que é quando a pessoa, são doenças que, quando a pessoa tem contato com as fezes de alguém que estava infectado. Ainda não há evidência de contaminação fecal-oral, são apenas possibilidades. Só que as possibilidades, elas vêm de estudos que vêm mostrando evidências que é possível. Primeiro, nós temos que o vírus já foi detectado em fezes de pessoas infectadas. O vírus também, consequentemente, foi detectado em esgotos ao redor do mundo e no Brasil também. Existe uma evidência de que o vírus continua se replicando no sistema gastrointestinal após o sistema respiratório não apresentar mais infecção. Um trabalho que tem cerca de 1 ou 2 semanas. Tem uma evidência adicional do SARS-CoV, sem ser o SARS-CoV-2, que era um coronavírus anterior, em que a OMS produziu um relatório em que se verificava que vários outros coronavírus, eles têm uma contaminação fecal-oral em animais, porque isso conseguiu ser observado, embora em seres humanos não tinham sido, ainda nós não observamos isso. E que outra evidência é a presença de diarreia durante a doença, tanto do SARS-CoV, tanto do MERS, que é um outro coronavírus,
Ainda do atual coronavírus, né, o Covid-19, isso já começa a aparecer certa evidência, mas não está bem consolidado. Mas o que já levanta uma certa preocupação, porque se existir a transmissão fecal-oral, o Brasil está muito exposto a isso, como veremos, já que nós temos muitas internações no Brasil que são oriundas de doenças com transmissão fecal-oral. Mas, para isso ficar claro, a gente também precisa determinar quais são as rotas de transmissão. Eu peguei esse modelo esquemático de um trabalho que saiu nessas últimas semanas, em que mostra como que as fezes de alguém poderia contaminar uma outra pessoa que estava saudável. Tem basicamente 4 caminhos. Tem o caminho da água contaminada, e aí a pessoa ingere, que é o caminho aqui, água 1. Tem um segundo caminho, que a água contaminada a pessoa utiliza para limpar superfícies ou limpar a própria mão, que é a questão de... Lá atrás a gente estava falando apenas de pessoas sem o acesso à água. Mas nós temos também um contingente no Brasil muito grande, com certeza, porque um pouco mais da metade dos municípios brasileiros não verificam a qualidade de sua água, como deveriam, que possivelmente não recebem uma água tratada adequadamente. Então, ao receber uma água contaminada, pode contaminar uma superfície e ingerir isso novamente. Outra possibilidade é através de insetos que andam sobre o esgoto e que podem andar sobre essas superfícies na casa das pessoas. E aí, ao ter contato com essa superfície, as pessoas também vão se contaminar. São a forma que rotas de transmissão fecal-oral, caso confirmado em estudos que estão sendo desenvolvidos, é uma preocupação grande no Brasil. Por quê? Porque 100 milhões de brasileiros não têm acesso aos serviços de esgotamento sanitário. 46% do esgoto produzido no Brasil não é tratado, ou seja, isso é destinado in natura à natureza, que é o que vai contaminar os rios, que é justamente onde a população que não tem acesso à água vai vir a buscar, ou os municípios que não tratam a água vai retirar a água para distribuir, e aí que dá um quantitativo de 14 milhões de litros de esgoto in natura à natureza no ano passado. E para demonstrar que é comum a infecção fecal-oral no Brasil, peguei dados de 2018 do SUS. Em 2018, as doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado, que em geral são doenças de transmissão fecal-oral, embora ainda tenha doenças de 12 mil internações e mais de 11 mil óbitos. Isso considerando que, eventualmente, pessoas que foram contaminadas por alguma doença fecal-oral possam não ter desenvolvido quadros tão graves a ponto de gerar internações. Isso é, às vezes a pessoa ela é contaminada com alguma virose, apresenta quadro de diarreia e febre, e ela sabe que isso vai passar, portanto, ela não procura um posto de saúde e ela não necessita de internação, ou ela ainda procura posto de saúde, mas ela não precisa de internação, são só aplicados alguns remédios e ela volta para casa. Ou seja, em termos de pessoas que foram infectadas por via fecal-oral, esses 312 mil internações, ele apresentaria uma subnotificação muito grande. Ainda, dentro da questão de saneamento, no caso do Covid-19, a gente tem um problema de que há uma ocupação de leitos nos hospitais por causas evitáveis devido a essas doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado. Eu estava fazendo esses cálculos
esses dias, cerca de mais ou menos 5 a 4%, dependendo da cidade, estão com leitos ocupados devido a essas doenças. É um percentual pequeno, mas não é tão pequeno. São completamente evitáveis, que as pessoas não deveriam ter se tivessem acessos a serviços básicos e que são direitos universais. Uma outra questão no Brasil ainda é a insuficiência na drenagem pluvial. Nós, infelizmente, não temos dados sobre a drenagem pluvial no Brasil, em que catalogue exatamente a quantidade de enchentes, a quantidade de inundação que nós tivemos, a quantidade de perdas de moradias que tivemos devido a inundações. Mas é muito conhecido que nós temos esse problema no Brasil, que se repete ano após ano. Agora, em março e abril, são inundações no interior de São Paulo e inundações no Rio de Janeiro. São casos em que as pessoas perderam suas casas, perderam moradia, devido à falta de estrutura urbana, que vem alagar e que essas pessoas ficarão desassistidas, uma vez que elas ou vão ficar aglomeradas em abrigos, ou vão ficar aglomeradas nas casas de parentes, isso quando tiverem parentes, uma vez que também não existe das pessoas que têm elas perdidas devido a inundações. Então, são 3 serviços de saneamento: a água, o esgotamento sanitário e a drenagem pluvial, que devido à sua insuficiência, dificulta muito e agrava o caso no Brasil da pandemia. E aí vem uma questão do porquê nós não temos ainda um serviço de saneamento adequado no Brasil. A primeira questão que eu quero colocar para vocês é que na lei de 2007 do setor, ficou definido que teríamos um plano de saneamento básico nacional. Esse plano saiu em 2012, ele é chamado de Plan SAB, e no Plan SAB ficou acordado um nível de investimento necessário, que seria necessário para universalizar o saneamento básico no Brasil até 2030. Esse nível, se a gente divide por ano, estaria em 19 bilhões por ano de investimento, que é a linha laranja do gráfico. O investimento que realmente foi efetivado, somando os prestadores, o município, o estado, são as colunas em azul. O gráfico não deixa dúvida que falta muito para a gente atingir a meta do Plan SAB para universalizar o serviço em 2030. Ou seja, de 2013 a 2018, em nenhum ano, nós conseguimos sequer chegar na metade da meta do Plan SAB de investimento. Uma questão que é curiosa em relação a isso é que não faltam recursos disponíveis de crédito para investimento no setor. Tanto na Caixa Econômica Federal, quanto no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, de 2008 até o presente ano, de 2019, e agora 2020 não consolidou, sobrou recursos nas linhas destinadas a saneamento básico. Ou seja, existe um dinheiro
nesses bancos, nos bancos públicos do Brasil, tanto na Caixa quanto no BNDES, que não é captado, mesmo nós necessitando muito de investimentos no Brasil. Em geral, as concessionárias, os municípios, alegam que não conseguem acessar esse serviço, esse recurso, enquanto a Caixa e o BNDES alegam que falta projetos de alta qualidade para acessar esse recurso. Sendo um verdadeiro ou outro, a gente está numa situação em que sobram recursos, enquanto a população não tem os serviços, e esses serviços geram problemas muito grandes, matam pessoas, matam principalmente crianças, prejudica a vida das pessoas, destroem as casas, tomam todos os bens. Enfim, eu não cheguei a colocar na apresentação, mas como a Alana e a Esther falou anteriormente, tem que ressaltar que os investimentos no setor de saneamento básico, eles também têm um grande potencial de gerar empregos. Durante as obras, e aí estamos falando de obras durante 10 até 15, 20 anos, gerar empregos a cerca de 72 mil empregos por ano. Isso considerando um cenário em que os investimentos que foram feitos não chegaram à metade. Ou seja, atingindo as metas de saneamento do PLAN-SAB, a gente poderia estar falando aí de geração de empregos na casa de 400 mil empregos por ano, destinados às obras. E ainda, caso os serviços fossem universalizados de água e esgoto, de empregos fixos para a operação desse serviço, teria uma geração de aproximadamente 220 mil empregos no Brasil. Considerando que é comum termos multiplicadores de emprego no Brasil, ou seja, um emprego gerado gera renda, que gera novos empregos, nós poderíamos estar tendo um mercado de trabalho bem mais aquecido, ou bem trazendo segurança para muitas mais famílias, com empregos fixos, tendo esse serviço. O que gera uma questão no Brasil em que não se falta trabalho, mas se falta emprego, porque há muito que ser feito, mas não há os investimentos necessários para viabilizar que esses empregos existam. Eu coloquei as referências que eu usei dos trabalhos aqui. Caso alguém tenha dúvida sobre onde consultar, tenha ficado curioso sobre isso, eu também posso enviar a apresentação, caso alguém queira. Muito obrigado. Herbert, obrigado. Farei também uma apresentação breve. Bom, novamente agradeço a presença de todos e todas. Esse nosso web seminário, ele, como comentei no início da nossa apresentação, ele visa divulgar trabalhos e, ao mesmo tempo, trazer algumas contribuições nesses tempos de pandemia. Esta é uma experiência nova, porque estamos todos no trabalho remoto, e estamos aprendendo a lidar com o MConf e, ao mesmo tempo, estamos aqui redistribuindo, reorganizando os nossos lares, para todo mundo. Estamos dividindo o mesmo espaço e construindo novas formas de trabalho. Essa dizem respeito à nota normativa 01 de 2020, que é uma nota que nós publicamos no dia 30 de abril, e ela faz uma análise demográfica por sexo e outras variáveis para os municípios que integram a região geográfica intermediária de Uberlândia,
E essa nota informativa, na verdade, ela divulga o volume 3 da série A Mulher no Município de Uberlândia, que discute trabalho, educação e demografia. Essa nota informativa também está disponível no site do Instituto de Economia, na aba CEPS, né? E ela foi construída, definida em 4 mãos. Eu participei como orientador do projeto PIVIC, que é um programa de iniciação voluntária, de iniciação científica voluntária na área de demografia, contando aí com a participação dos alunos e colegas Guilherme Mazaro Delaraz, Thaís Soares Pelosi, que são do curso de Relações Internacionais, e da Ruth Gabriela Marques Fagundes, que é aluna do curso de Estatística da Universidade Federal de Uberlândia. Então, essa nota informativa, ela soma aos demais trabalhos, a nota informativa que o Elber publicou, ao texto de discussão que a Alana publicou juntamente com a Esther e ao boletim do emprego. Todas essas publicações estão disponíveis no site do Instituto de Economia na aba CEPS. E como eu disse, essa nota, então, ela divulga, ela discute um pouco esse trabalho e o volume 3 que compôs a série A Mulher no Município de Uberlândia. Essa série foi realizada e publicada ao longo do ano de 2019. Essa série, que visou discutir principalmente o papel da mulher no município, ela foi composta por 3 volumes, como vocês podem ver aí. O volume 1 tratou sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho do município de Uberlândia. O volume 2, o acesso à educação das mulheres no município de Uberlândia, e o volume 3 fez uma discussão demográfica, uma discussão populacional, olhando a região geográfica intermediária de Uberlândia, que é uma nova regionalização proposta pelo IBGE a partir de 2017, mas também nesse volume 3 o trabalho ele é bem detalhado, vocês vão encontrar os dados detalhados, inclusive, variáveis. Na verdade, nós queríamos divulgar essa série relativa às mulheres em 2 eventos que nós faríamos ao longo do mês de março. Um aconteceria no dia 24 de março e o outro no dia 25. Eles ocorreriam fora da universidade, um numa ONG, Ação Moradia, o outro nós faríamos A Mulher e a Ciência no Bar, num bar localizado no centro de Uberlândia, mas a partir do dia 18, remoto, e os eventos que seriam realizados com aglomeração de pessoas foram todos suspensos. Infelizmente, adiamos esses 2 eventos, que possivelmente serão realizados no futuro, assim esperamos, né? E publicamos, então, essa nota informativa no dia 30 de abril, último, que é comemorado o Dia Nacional da Mulher, em homenagem a Jerônima Mesquita, uma mineira, né, que faleceu aos 92 anos na cidade do Rio de Janeiro. E essa mulher trabalhou muito para a inclusão feminina, tanto a partir do voto, toda aquela movimentação para que as mulheres pudessem votar no Brasil, pudessem participar da democracia brasileira a partir de 1952, quanto essa mulher atuou muito nas frentes de trabalho, vivenciando e lutando, né, como assistente social, em serviços de enfermagem, assistência à saúde, por volta da grande pandemia também, né, conhecida como a gripe espanhola em 1918, então ela estava ali na linha de frente, né, na sua carreira como assistente social, como alguém lidando a maneira semelhante da maioria das mulheres que estão nesse momento também na linha de frente na pandemia do coronavírus, né?
Então, a nossa análise, que vocês vão encontrar em detalhes no volume 3, ela se baseia nos dados populacionais dos 3 últimos censos demográficos, realizados em 1991, 2000 e 2010, e são censos demográficos, as pesquisas realizadas pelo IBGE, que permitem a desagregação de dados em nível municipal, né? Nós vamos encontrar dados tanto de sexo, cor, raça, situação de domicílio, composição dos domicílios, e somente os censos demográficos nos possibilitam esses detalhamentos em nível municipal, inclusive trazendo dados para nós de fecundidade, de mortalidade, de migração. Nós tivemos aí, né, além das milhares de vítimas humanas que sofreram, né, pela pandemia Covid-19, nós tivemos também o Censo Demográfico de 2020, que foi adiado para 2021, que a primeiro momento pode ser uma perda para nós, que esperávamos essas informações demográficas, mas se o Censo Demográfico de 2021 trouxer quesitos que captem também o efeito, né, da pandemia sobre a população, ele trará, então, uma contribuição enorme. Esse adiamento pode representar também uma contribuição enorme em nível municipal, porque hoje nós temos informações das PNADs, mas as PNADs elas não têm uma amostra que nos permita fazer inferências em nível de municípios e principalmente em nível de setores censitários para os municípios. O censo demográfico já nos permite. Então, toda a nossa análise ela é baseada em dados do censo demográfico e nós fizemos, como eu disse, uma análise para a região geográfica intermediária de Uberlândia. Os estudos anteriores eram realizados para as mesorregiões geográficas ou para as micro-regiões geográficas. Até 2017 era esse formato de regionalização que o IBGE utilizava. A partir de 2017 ele está propondo que, para além da regionalização anterior, que a gente utilize esse formato de região geográfica. No caso de Uberlândia, é composta por 24 municípios, sendo que Uberlândia é o município polo, né? É o município que lidera, que polariza a dinâmica socioeconômica e demográfica desses 24 municípios que estão localizados ao norte do Triângulo Mineiro. No volume 3, vocês vão encontrar os dados bastante desagregados para todos esses municípios, e nós temos também no site do CEPES outros estudos de outras regiões geográficas intermediárias do Brasil. Ficou evidente que as mulheres representam a maioria da população residente nos maiores municípios da região, enquanto nos municípios pequenos, aqueles municípios com população menor que 30 mil habitantes, a maioria dos residentes é composta por população masculina. Esse dado, ele corresponde com o restante do país, onde as regiões mais populosas apresentam maioria feminina, ao contrário dos municípios pequenos, aqueles municípios que apresentam atividades predominantemente rurais, ali nós vamos encontrar uma população masculina em sua maioria. Então, com base nos dados que nós detalhamos nessa publicação, nós inferimos que o ambiente urbano ele favorece ao crescimento da população feminina em relação ao ambiente rural. Possivelmente aqui nas cidades, nos municípios mais urbanizados, como Uberlândia, por exemplo, que é composto por 97% de população residente na cidade, possivelmente essa população, especialmente a feminina, veio aqui em busca dos recursos oferecidos nesses grandes centros urbanos, como maior integração da mulher no mercado de trabalho e melhor acesso à educação, principalmente em nível superior. Esses fatores seriam os maiores colaboradores para o saldo migratório feminino se apresentar superior ao masculino para cidades maiores. Nós observamos, por exemplo, com relação ao município de Uberlândia, que ele apresenta um saldo migratório positivo em relação a quase todas
as regiões do Brasil, excetuando os municípios localizados ali na área de expansão da fronteira agrícola, centro-oeste, norte. Alguns municípios ele perde população, mas em sua maioria para os municípios mineiros, municípios do Nordeste, algumas regiões do estado de São Paulo, o município de Uberlândia apresenta saldo migratório positivo, ou seja, apresenta um ganho líquido de população e apresenta um ganho líquido de população feminina que migra para Uberlândia e fixa residência aqui. Então, em Uberlândia, as mulheres são as maiores contribuintes para o crescimento demográfico, tanto por meio da migração, quanto devido ao crescimento vegetativo. O município de Uberlândia contava com uma taxa de crescimento populacional de 1,88% ao ano, em 2010, superior às taxas da região geográfica intermediária de Uberlândia como um todo, taxa de crescimento anual superior também ao estado de Minas Gerais, quase o dobro, que em 2010 contava com 0,91% ao ano, e a taxa de crescimento brasileira em torno de 1,17%. Esse dado, composto por sexo, mostra que a taxa de crescimento anual feminina, de 1,92% ao ano, excede a taxa de crescimento da população masculina. Ou seja, o crescimento da população residente no município de Uberlândia é puxado em boa medida pelas mulheres, pela população feminina. E quando nós olhamos a composição dessa população residente no município, mesmo na região, por grandes grupos etários, nós observamos o predomínio de jovens, pessoas entre 15 e 29 anos, e nas idades adultas compreendidas entre 30 e 64 anos, tanto entre homens quanto entre mulheres. Essa tendência da população se concentrar nesses grupos em idade ativa, nas primeiras idades jovens e nas idades adultas, é observada no município de Uberlândia, na região geográfica, como em todo o país, o que significa dizer que a maior parte da população brasileira se encontra em idades aptas para a formação educacional e para ingresso ao mercado de trabalho. Ou seja, pelo lado da demografia, a população brasileira e a população do município de Uberlândia estão vivenciando uma janela importante, uma janela de oportunidade demográfica. Ou seja, nós temos hoje um contingente maior de pessoas em idades que poderiam acessar ensino médio, concluir ensino superior, uma população que, sendo qualificada, poderá inserir-se no mercado de trabalho, e é claro que ela precisa encontrar um mercado de trabalho qualificado, um mercado de trabalho que absorva, né, em boa medida essa mão de obra que estará disponível. Então, nós estamos vivenciando um momento em que nós temos uma carga menor de crianças e também uma carga menor de idosos, com pessoas de 65 anos e mais. Ou seja, a taxa nossa de dependência, ela é uma taxa de dependência favorável ao desenvolvimento social de maneira mais equitativa. As mulheres ocupam a maior proporção nas idades adultas em relação aos homens, o que também é verdade em relação às idades acima de 65 anos. Então, não surpreende, nos dados que nós apresentamos, que a proporção de pessoas mais idosas em relação ao grupo de crianças é mais significativa na população feminina. Ou seja, observa-se uma sobremortalidade masculina nas idades adultas, então as mulheres conseguem chegar às idades mais avançadas, ainda com algumas dificuldades, né? Algumas com algumas doenças ou incapacidades ou com algumas deficiências. Mesmo assim, as mulheres, em relação à população feminina, elas apresentam uma maior longevidade, uma expectativa de vida maior. Então, nós observamos em 2010 que o índice de envelhecimento da população feminina estava em torno de 38, ou seja, 38 mulheres com idades acima de 65 anos para cada grupo de 100 crianças com idades até 15 anos, enquanto que o índice de envelhecimento masculino em torno de 28,7, ou seja, 28 idosos para cada grupo de 100 meninos com idades até 15 anos. Ou seja, nós estamos aqui também experimentando uma janela de oportunidade
oportunidade demográfica, nos mostrando o seguinte: estamos em franco processo de envelhecimento populacional, né? E precisamos cuidar para que, quando essa população, que agora é jovem e adulta, chegue às idades mais avançadas, que elas cheguem da melhor forma possível, com saúde, com renda, com qualificação, para que elas possam enfrentar as idades em que normalmente as pessoas são expostas, né, a outras doenças e comorbidades, como nós estamos vendo agora, né, que essa pandemia da Covid-19 impacta muito sobre as pessoas com idade acima de 65 anos, apesar que ela está também incidindo sobre as pessoas mais jovens, as pessoas adultas, que é o momento de nós aproveitarmos, né, esse índice menor de envelhecimento que a população brasileira está enfrentando, que a população, no caso do município de Uberlândia, está enfrentando. Então, o crescente número de idosos em relação à proporção de crianças pode ser explicado, como nós falamos, pelos ganhos de longevidade e pela forte queda da fecundidade. Nós não sabemos qual será o impacto dessa pandemia sobre a reprodução humana, sobre a queda da fecundidade, que vários estudos já estão mostrando que nós estamos experimentando aí uma taxa de fecundidade de menos de 2 filhos por mulher em idade reprodutiva, ou seja, a população não está sendo reposta, né? Nós temos observado que a população de crianças e de jovens até 15 anos tem decrescido em relação aos anos anteriores. Então, o futuro é de taxas cada vez mais baixas, e se nós sabemos que taxas menores, taxas de fecundidade menores que 2,2, elas indicam que a população não está sendo reposta. Essa queda generalizada na taxa de fecundidade em todo o país impacta de igual modo na região geográfica intermediária de Uberlândia, uma vez que a proporção de mulheres com filhos diminuíram no ano de 2010 em comparação ao ano de 2020. E além de nós termos observado uma diminuição na proporção de mulheres com filhos, ou seja, aquelas mulheres que estão nas idades reprodutivas, estão tendo cada vez menos filhos, o que se observou-se que a proporção de mulheres em idades de 15 a 19 anos vem diminuindo em relação ao grupo de mulheres de 15 a 49 anos, o que tem como consequência a redução do número de mulheres potencialmente mais. Então, nós devemos observar que para o futuro nós teremos uma população jovem cada vez menor, uma população de crianças e os jovens até 15 anos cada vez melhor em relação à população adulta e em relação à população idosa, que é aquela população que apresenta as maiores taxas de crescimento. Nós temos um fôlego aí, várias estimativas apontam até 2040, 2050, quando nós estaremos lidando com uma população bem mais envelhecida. Então, o que o nosso trabalho conclui e indica é a necessidade de ampliação de políticas públicas que permitam a permanente inclusão e manutenção das mulheres no sistema educacional, em todos os níveis, mas particularmente em nível superior, tendo em vista que representa importante parcela da população em idade adulta, a qual poderá garantir-se qualificada e com renda compatível o aproveitamento do bônus demográfico em vigor. Nós sabemos que nessa crise, nessa pandemia que nós estamos vivendo, as mulheres estão em larga medida na linha de frente. Dos quase 1,4 milhões de trabalhadores ligados ao setor de saúde, quase 50% são aqueles ligados ao setor de enfermagem, e as mulheres são a maioria aí. As mulheres são a maioria nos lares, nas atividades de cuidado dos filhos e dos idosos. Então, as mulheres representam aí um contingente importantíssimo, mas bastante expostos à crise, a essa crise sanitária que nós estamos experimentando. E, por último, nós alertamos que as políticas socioeconômicas deveriam ter como meta garantir maior participação das mulheres no mercado de trabalho formal. Grande parte do mercado de trabalho hoje, como a Alana e a Esther destacaram, é um trabalho
mercado de trabalho bastante precarizado. Então, as mulheres precisam ter maior inserção no mercado de trabalho formal e que essas políticas de inclusão da mulher nesse mercado de trabalho regulamentado venham acompanhadas de maneira prioritária de políticas que se articulem para a promoção do emprego, da saúde materna, da educação, entre outras políticas que favoreçam aquelas mulheres que desejarem a exercerem plenamente a maternidade, seja pela via da reprodução ou pela adoção, o que poderia, a longo prazo, reverter a persistente queda da natalidade, manter o crescimento da população em idade ativa e retardar o envelhecimento populacional. Não é possível que políticas nesse formato sejam implementadas se não for pela via de um Estado forte e participativo. Nós agradecemos, eu agradeço aí a paciência de todos me escutando nesses minutos e gostaria de disponibilizar a todos as nossas publicações. O volume 3 encontra-se bastante detalhado para aqueles que queiram se aprofundar nessa discussão e eles estão disponíveis lá na aba do CEPS, né? E gostaria agora de abrir, né, para a discussão, contribuições de vocês que estão aqui presentes conosco, alguma pergunta também. Gostaria de pedir a todos os expositores que abrissem as suas câmeras para o nosso registro da gravação aqui do sistema. Enquanto isso, se alguém já quiser liberar o seu microfone, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ou mesmo utilizando o bate-papo público, alguma pergunta aos nossos expositores, a Alana, o Elber, Esther. Agradecer a todos vocês, a Alana, a Esther, o Elber, né, pelas exposições. E estamos aqui à disposição dos nossos quase 40 participantes do nosso webinário. Se alguém desejar fazer alguma contribuição, alguma sugestão para o nosso trabalho, algum ponto de pesquisa para o futuro, né, estamos à disposição. Silêncio constrangedor. Nenhuma pergunta, nenhuma contribuição. Quem quiser contar também alguma experiência pessoal que está tendo aí nessa pandemia, o trabalho home office, coisas do tipo. Estamos aqui todos ouvidos. Eu posso falar? Eu queria só que talvez a Alana comentasse conosco, né, com relação aos estudos sobre a mulher. Eu acho que fazendo uma ponte aí com o que o Luiz falou, mas a Alana fez uma fala interessante na live com a Eliana Moreira, né, sobre a vivência, né, da mulher nessa pandemia com relação à desigualdade sexual no trabalho. Eu me lembro que ela apontou alguns dados também naquele momento. Eu queria que ela comentasse. Não, eu apenas... A gente teve uma live recentemente, agora eu vou estar com um pouco de ruído aqui, tá, gente? Essa questão do home office, ela é meio complexa lá em casa. Eu tive que vir para a casa dos meus pais, meu esposo está dando uma aula online também lá em casa, então aí eu estou aqui na casa dos meus pais e tem um certo ruído aí. Mas o que eu havia comentado na live com a Eliane Moreira, e que o Luiz colocou aí sobre as mulheres, né, na linha de frente, etc.,
no caso específico do contexto doméstico, a gente tem que tomar o cuidado, né? Até porque muitas vezes a gente abraça um discurso de igualdade, né? De defesa da igualdade, de ver se a gente não está sobrecarregando ninguém dentro da nossa própria casa. Nesse contexto, não é assim particularmente o meu caso, mas eu sei que é o caso de várias mulheres que não tem, na verdade, tem se desdobrado para conseguir dar conta de todos os afazeres do contexto profissional e ainda por cima todos aqueles afazeres domésticos que, de certa forma, dobraram nesse período de quarentena, até em função dos cuidados que a gente precisa ter quando chega de um supermercado, a limpeza que é requerida nos produtos. Eu não sei se está todo mundo nessa vibe aí, né, da grande higienização com álcool em gel, que boa daqui, que boa dali, lá na minha casa está desse jeito. Mas, enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado para ver se, em alguma medida, nós não estamos sobrecarregando as mulheres, né? Porque, no mais das vezes, atividades de cuidado e afazeres domésticos, elas são concentradas realmente nas mãos das mulheres. A PNAD contínua mostra isso também, que é aquela pesquisa que eu falei durante a minha fala, e não é só no Brasil também. Até em outros países, a gente tem lido muito sobre economia do trabalho na França, né? Inclusive, experiências na França também mostram a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não abraçar um discurso, mas na prática a gente está fazendo outra coisa. Então, é só com relação a isso que a Esther colocou, o que eu gostaria de pontuar é isso. Bom, eu vou responder o Anderson, que fez uma pergunta sobre a política nacional de saneamento. Anderson, a política nacional de saneamento, ela é o plano, né? A lei sai em 2007, o plano só em 2012. E aí, em 2007, já traz algumas questões importantes, além da previsão do plano, né? Ele traz a questão de precisar ter agências reguladoras, todas as concessões terem agências, necessariamente ter que apontar um regulador, e vai surgindo agências reguladoras no Brasil. Só teve certas melhorias, né? O setor não ficou completamente parado de 2007 até agora, mas muito aquém do necessário. A regulação ainda não consegue ser efetiva, as agências reguladoras têm muita dificuldade, tanto técnica quanto jurídica. Existem trabalhos que mostram que a estratégia de judicialização, quando a agência reguladora coloca alguma imposição, vem sendo bem efetiva. Isso é, a reguladora pune o prestador por ter descumprido o contrato, ele recorre na justiça comum e ele consegue ter grande redução das multas e atrasar muito o prazo. E, como eu mostrei no gráfico, os investimentos ainda estão muito aquém do que deveriam estar investindo. E não quis delongar na apresentação, mas o setor tem vários outros problemas, né? A gente tem um problema de perdas de água muito grande no Brasil, águas na distribuição devido à tubulação antiga, e a política nacional ainda não funcionou nesse sentido. Inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, mas estão tentando um novo marco do saneamento básico para fazer outras mudanças, né? Só para já responder o Alisson, para abrir para a Alana e para a Esther. Bom, o cenário específico de Uberlândia para saneamento básico, ele é bastante bom. Uberlândia, quando a gente olha, comparando com outros municípios, Uberlândia está sempre muito bem ranqueada, né? Está sempre em primeiro, segundo, terceiro lugares. O acesso aos serviços em Uberlândia é muito bom. O nível de tratamento de esgoto é excelente, né? Trata todo o esgoto coletado. Então, a realidade de Uberlândia em si, no setor de saneamento, ele é bom, embora ainda nós tenhamos algumas situações em que as pessoas não têm acesso, né? Eu me lembro de 2 bairros na cidade, né? Tem o que era o antigo Glória, não lembro como chama o bairro atualmente, e a gente tem as ocupações, né? Por exemplo, aquela ocupação Fidel que fica ali próximo
no Parque do CBA, eles também ainda não têm, até mesmo porque ainda não estão regularizados. Mas são pessoas que estão vulneráveis, né, que não conseguem acessar os serviços. Ótimo. Posso falar aqui respondendo ao Alisson? Bom, dando continuidade aí, depois também se você quiser complementar, nós não fizemos, né, Alisson, nesse texto para discussão, uma análise do cenário específico de Uberlândia em função da dificuldade de obtenção de dados, que é aquela questão que eu havia colocado no início, né? Nós não temos dados em tempo real, mas algo que já nos ajudaria, permitiria fazer uma análise do que está se passando aqui na economia uberlandense, no mercado de trabalho, seriam os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse ano, houve uma migração da plataforma, né, o Ministério do Trabalho, aliás, o extinto Ministério do Trabalho, que agora é uma pasta dentro do Ministério da Economia, eles criaram o e-social, e aí esses dados ainda estão migrando para o e-social, e até hoje ainda não foram disponibilizados. Já era para a gente ter informações do emprego uberlandense mensalmente falando. Já era para a gente ter alguma coisa disponível nesse momento, pelo menos até março. Mas nós não temos, porque ainda não foi disponibilizado. E eles alegam que essa demora é em função dessa migração de uma plataforma para outra. Então, vamos aguardar mais um pouco aí. Mas o que eu gostaria de falar é que nós temos, o CEPES, ele faz um boletim quadrimestral do emprego, e nós temos o último boletim, né, que foi feito para o total do ano de 2019, e também com enfoque para o último quadrimestre, que são os últimos 4 meses do ano de 2019, tinha nos apontado um cenário relativamente positivo. Por que eu falo relativamente positivo? Porque no ano passado, Uberlândia conseguiu criar aproximadamente 4.000 postos de trabalho. Então, isso foi uma notícia boa, obviamente, mas a gente teve que se conter um pouco na comemoração da notícia, porque a Uberlândia já tinha tido um ano relativamente ruim em 2018, a criação de vagas tinha sido bastante precária, foram aproximadamente 700 vagas criadas, e quando você olha setorialmente, mesmo dentro desse quadro positivo do ano passado, você percebe que alguns setores não recuperaram. Você percebe, inclusive, uma performance bastante ruim de setores que têm uma importância estratégica para o município, que é o caso da construção civil, que teve saldo negativo de empregos no ano anterior e que suspeita-se que tem a ver com a redução dos recursos para o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, além da construção civil, que é um setor estratégico dentro do município de Uberlândia, nós notamos também no ano passado que a indústria de transformação ainda não conseguiu recuperar efetivamente o emprego. Ela teve um saldo de geração de vagas positivo, mas extremamente tímido, sobretudo quando você considera a importância que tem a indústria, a agroindústria, principalmente aqui dentro do município. Então, só por esses fatores, você consegue perceber que os números positivos do saldo total, talvez eles tenham que ser olhados com uma certa cautela, porque alguns setores ainda não se recuperaram, a gente não sabe, especialmente agora a gente já sabe, né, que essa retomada ela não vai ser sustentável, ela não vai ser efetiva em função do que nós estamos vivendo nesse momento. Mas mesmo antes da Covid-19, a gente já não tinha certeza se tratava de uma recuperação efetiva. Então, a preocupação maior que nós temos agora, sobretudo nesses meses iniciais, que são meses que, em geral, nós temos um grande número de demissões, porque são demissões relativas às contratações dos meses anteriores, porque existem contratações sazonais, né, para atender as demandas do fim de ano. Então, aí, quando chega no ano seguinte, há várias demissões também. Agora, a gente não sabe com que intensidade os próprios meses vão ter demissões, e não vão ser meses que, vamos dizer assim, contrabalanceiam os meses de demissões anteriores, que é o mês de janeiro, fevereiro, que geralmente costuma ser ruim, apesar que no ano passado, o mês de fevereiro, teve um saldo atípico e positivo. Então, existe uma preocupação muito grande. Quando a gente está falando de CAGED, esses dados todos que eu estou falando aqui agora, eles são do mercado formal e seletista. Então, essa é outra
limitação da informação, né? Porque aqui em Uberlândia, como nós não temos uma pesquisa de emprego e desemprego, a gente não sabe nem o que está acontecendo com a população informal, que é a população mais vulnerável e que tem uma representatividade também relevante dentro do nosso município. Eu vou parar aqui, senão eu falo muito. Deixa a Esther comentar alguma coisa aí, caso ela deseje complementar. Eu espero ter respondido. Não, é isso mesmo, eu ia só completar, mas a Alana no finalzinho lembrou, é sobre isso mesmo, né? Que nós trabalhamos com os dados de mercado de trabalho formal, não temos informação sobre o mercado informal. E isso nos faz falta porque invariavelmente somos procurados para falarmos sobre o perfil do trabalhador informal, né? Tem muitas mulheres no mercado informal e nós não temos os dados, né? Nós olhamos aí, vemos na cidade andando, né, e tal, mas a gente não tem como quantificar quantos homens, quantas mulheres, a escolaridade deles, a renda. Não temos isso porque não temos uma pesquisa ainda em Uberlândia a respeito, né? É uma pesquisa cara, uma pesquisa que a gente não conseguiu ainda colocar, ser implementar, né? Assim, a gente já mostrou a importância, já fomos, inclusive, em anos passados na prefeitura, apresentamos projeto, né? Mas ainda não conseguimos o financiamento de uma pesquisa como essa. Bom, estamos caminhando então para o encerramento do nosso webinário. Eu gostaria de deixar a Alana, Esther, o Elber, as últimas palavras antes de encerrarmos a nossa sessão. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que permaneceu. Eu não cheguei a falar, mas eu já vou fazer um merchan agora no final. Comentei sobre a Uberlândia estar bem ranqueada e nós do CEPS estamos desenvolvendo um ranking de saneamento básico para os municípios do Triângulo Mineiro, agora regiões geográficas, né, de Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas, em que vai conter uma análise bem detalhada sobre os serviços de água, de esgoto e de resíduos sólidos. Não vai ter a respeito da drenagem pluvial devido à indisponibilidade de dados, mas vai analisar tanto o acesso, quanto a qualidade, quanto a gestão